Então vamos lá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Vamos a uma leitura intuitiva, buscando um conselho da espiritualidade para o seu momento de vida, para até os próximos 3 meses, a partir do momento em que você chegar nessa leitura. Eu vou te orientar brevemente como se conectar, Gabriel, com qual dos oráculos, como eu escolho, para saber se é no primeiro grupo, o segundo, ou se eu complemento com as runas no final. Eu sempre peço que você firme teu pensamento antes. Faça sua prece junto comigo. E assim eu vou te mostrar os grupos. Primeiro oráculo é o tarô bizantino, tá? Então no primeiro grupo nós vamos abrir uma mandala completa com 12 áreas pelo oráculo tarô bizantino. É um oráculo bem antigo, bem tradicional, tá? Sem todas as alterações e modismos que estão sendo feitos aí no oráculo atual. Aqui, o tarô de Visconde. Visconde foi um conde em Milão, tá? Essa era uma família muito famosa, uma família com muitas posses, e esse oráculo foi feito específico para essa família. Então, é uma réplica, tá? Do tarô do conde de Milão. Esse é o tarô de Visconde, tá? Então, você vai escolher um dos oráculos primeiro completo pela sua mandala. Primeiro grupo, tarô bizantino. Grupo 2, oráculo do Visconde de Milão. E eu recomendo que você complemente o seu jogo com o conselho final das runas. Então firma teu pensamento em Deus. Antes de escolher o seu grupo, eleva teu pensamento e peça a presença do seu mentor e do seu anjo guardião ao seu lado. Elevamos o nosso pensamento a Deus e eu peço a presença, a permissão ao seu mentor e anjo guardião. Se quiser, repita junto comigo. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas me ampara, bondade nos conduz. Com teus olhos nos rege noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, salve a Jesus primeiro, salve as correntes da luz, a linha do Oriente, salve a todos os guardiões, aos trabalhadores das correntes da luz. Salve meu povo cigano, Santa Sara Kali. Peço a presença do meu cigano, da minha cigana. Vamos dar início às mensagens para aí os seus próximos 3 meses. Firma teu pensamento. Espero que você tenha uma boa leitura e consiga sair daqui desse vídeo melhor do que chegou. Que Deus te abençoe. Vem comigo. Então vamos lá, primeiro grupo, você que se conectou com o oráculo bizantino, firma teu pensamento. Lembrando, pessoal, que contato comigo, tanto para a agenda de setembro, contato é apenas via WhatsApp, tá? Eu já deixei o meu contato, todos os vídeos, você encontra o meu contato na descrição, tá? Fixado no primeiro comentário. Ali tem o link do meu WhatsApp. Mas a única forma de fazer parte da minha agenda ou de fazer parte dos rituais é falando diretamente comigo. Eu não atendo em nenhum site e não terceirizo os meus atendimentos. Gabriel, por que você está frisando isso? Porque já houve pessoas que tentaram aí se passar por mim com foto, telefones que não são o que está aqui no nosso canal. E entenda que numa consulta comigo sempre será ao vivo, olho no olho. Eu não atendo por áudio, não atendo, tá? De forma alguma com câmera desligada. Então fiquem atentos a isso. Quer fazer contato comigo? Leia a descrição do vídeo, pega o primeiro comentário, que ali você sempre vai ter as redes sociais. O nosso Instagram é o @canal Cure Sua Vida. Então o meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Curso meu de tarô é apenas na Hotmart, onde tem todas as informações e o botão de inscrição está aqui no nosso canal. Então fique muito atento com isso. Se você perceber qualquer site suspeito com a minha foto, contato, telefone que não conste aqui nesse YouTube, entenda que é golpe. E aí você já pode denunciar. Ok? Então vamos lá. Eleva teu pensamento, pede para a espiritualidade. Oráculo bizantino. Qual é o conselho para o grupo 1, os próximos 3 meses? Firma teu pensamento. Elevo meu pensamento. Peço a espiritualidade, peço a permissão a toda a sua egrégora
salve a sua estrela, salve meu povo cigano. Optcha, vamos trabalhar. Nos protege com a lua de prata, traz o ouro do sol para nossas mãos. Salve a espiritualidade, revela os caminhos do grupo 1. Momento de vida, próximos 3 meses. Fundo do deck, a Imperatriz, arcano 3. O arcano mãe, o arcano da fertilidade, o arcano onde a comunicação é importante, onde o compartilhar também é muito importante. Trabalhar a capacidade de compartilhar, só que esse compartilhar entenda também que talvez os seus negócios, o seu crescimento nos próximos 3 meses esteja vinculado a questões também coletivas. Porque pense assim, já ouviu aquele ditado que só mãe fala? A mãe, o que uma mãe normalmente amorosa diz para os filhos? Aonde come um, sempre vai ter mais um que pode comer. Sabe, o coração de mãe não tem aquele ditado, sempre cabe mais um. Então entenda que a Imperatriz, ela rege isso. Ela rege a prosperidade, ela rege o empreendedorismo, a comunicação, mas ela também cobra algo. É importante entender a luz e sombra do tarô, para que você realmente seja guiado de forma assertiva. Do que adianta uma grande colheita, do que adianta uma grande casa, grandes posses, se eu não sei compartilhar, ou se eu não agrego nada no coletivo, na vida do outro, ou num projeto social. Então fique esse primeiro conselho para vocês com o arquétipo da mãe nos próximos 3 meses. De uma forma mais isolada, Gabriel, e se eu me concentrei em algo mais específico, tipo, eu posso engravidar, é um bom momento para eu ser mãe, ainda dá tempo de formar a minha família, de me reconciliar com a minha mãe, com a minha filha? Esse é o arcano mãe. E aqui a gente está falando de mãe não num sentido apenas biológico, a gente está falando num sentido espiritual. Esse arcano, ele fala que toda mãe, aquela que cumpre a sua missão no ato divino, o coração de uma mãe é algo que não dá para se comparar, é uma força da natureza. A mãe é capaz de tudo pelo seu filho. Por isso que eu disse, aquela que está cumprindo o seu papel divino. Eu sei que às vezes numa fala dessa, algumas pessoas podem até falar assim, é uma pena, eu não tive uma mãe assim. Eu não tive uma mãe que me acolheu. Eu tive uma mãe que terceirizou ali a sua obrigação e me deixou para o meu vovô, para minha vovó criar, para os meus tios, me deixou no mundo. Mas entenda que esse arcano mãe, ele está protegendo o seu caminho nos próximos 3 meses. Então a Imperatriz, ela fala desse segredo. Olha os pés dela. Concentre lá nos pés. Está vendo ali onde tem muitas frutas? Lá embaixo. Além das joias na cabeça. Então ela fala de fartura. Então esse é o grupo que precisa se conscientizar que de alguma forma a espiritualidade cigano é família. Família, carruagem cigana, tenda cigana, fala de compartilhar. Então, lembre-se disso, nesses próximos 3 meses, esse contexto entre quanto mais eu crescer, algo eu vou ter que compartilhar, ou gerar, ou impactar. Ou para crescer ainda mais, eu primeiro vou doar um pouco da minha energia, do meu conhecimento, para mostrar a importância daquilo que eu vim gerar para o mundo. Entenda que gerar aqui, então, vai além do físico. Para aqueles exemplos que falam, Gabriel, mas eu não quero ter filho. Eu estou focado em outra coisa. Mas então, que o seu projeto de trabalho, de sonho, de vida, se torne o quê? Que você ame aquele projeto, aquele ciclo, como se fosse um filho. Então, entende aqui o lado lúdico desse arcano? Preste atenção nisso, porque o seu grupo está beneficiado pelos próximos 3 meses, a partir do momento que você chega aqui com o fator mãe, família, gerar, paciência. Afinal, a vida, ela não tem um tempo. O que acontece quando a criança nasce muito antes do tempo? Prematuro, com dificuldade, aí tem que lutar ali pela vida, porque está fraquinho ainda, está mal formado. Então ela também respeita ciclos, fala que tudo tem um tempo de crescimento, de nascimento.
Então a Imperatriz abre teu jogo trazendo esse fator. Busque adaptar isso à tua realidade, tá? Aqui no primeiro conselho da tua mandala, nós vamos ter o elemento de copas e o elemento das espadas. Olha que curioso. Você vai perceber que nas copas, ó, tem um navio atrás, novamente, ó, várias pessoas trabalhando, né, de alguma forma esperando o que essa pessoa tenha a fazer. E a espiritualidade pede muito para esse grupo, cuidado para não dormir no ponto. Tá? Porque, ó, tá vendo aqui, ó? Olha lá atrás, não olha para ele. A pessoa de pé aqui representa vocês, mas olha lá atrás. Tá vendo pessoas? Quanto aquele barco tá cheio, ansiando para fazer troca com esse mercador, quanto aquele barco lá atrás pode estar relacionado a pessoas que precisam, às vezes, te ouvir, precisam da tua energia, precisam do teu direcionamento, precisam do teu serviço, do teu produto, das tuas ideias, da tua arte. Então aqui está falando, as pessoas vão às vezes bater uma vez. Aí você fala, ainda não estou pronto. Duas. Se eu insisto em não abrir a porta ou não ter a iniciativa, eles vão encontrar alguém que faça. Então a espiritualidade dá aqui uma leve chamada de atenção, um puxão de orelha, tá? Porque aqui tem pessoas que têm ideias, têm percepções, mas não sai do campo da ideia. Está faltando ação. Então vamos para a ação. Não tenha medo. É um processo. Tudo que traz grande mudança na vida, tudo que vale a pena gera desconforto. Tá? Então é 1000 vezes melhor que o grupo 1 vá para esse caminho, para o caminho do compartilhamento, para o caminho da certeza de que eu tenho algo de valor. Eu sou uma pessoa de valor. Eu sou uma pessoa que ainda pode agregar, que ainda pode fazer o que é certo. Ok? Vamos lá. Num campo de finanças e matéria, nós temos o mago aqui junto, tá? Com um elemento, ó, de novo, ó, agora um valete, um pajem aqui. Observa que o mago tem o conhecimento, mas está vendo aqui que esse aqui é bem jovem? Então, o mago ele tem todas as habilidades, mas esse arcano junto, ele fala dessa questão de não se distraia muito, agora nesses próximos 3 meses, grupo 1, com escolhas, com dúvida. Faz o que dá, faz o que é possível. Se é necessário pausar um projeto, uma distração para que você foque e realize ali uma coisa sólida, palpável, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então aqui pode ter nesse grupo pessoas que realmente estão sempre ali muito aceleradas, tem muito interesse, tem muito potencial, tem muita habilidade, tem muito estudo, mas tem pouco foco. Então aqui o foco é o mago que salva, não é o valete. Olha debaixo dos pés dele, você vai perceber que tem ali uma conjuração desenhada no chão. Tem um ponto riscado, uma conjuração debaixo dele. Por quê? Porque ele fala de um portal de manifestação. Então esse grupo, mesmo que tenha múltiplos interesses, múltiplas habilidades, precisa ter um foco. O foco muitas vezes também simboliza que não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então você está pensando em montar o seu espaço, vamos dar esse exemplo. E eu sei trabalhar com 3 ferramentas, 3 habilidades. Mas entenda que talvez primeiro eu vou precisar fazer o meu nome ou ter uma agenda e uma estrutura. Então primeiro eu foco numa habilidade que naquele momento traz giro, traz retorno. E as outras depois eu vou complementando dentro daquele trabalho. Eu sonho muito em vender produtos, mas ao invés de começar com um produto, um carro-chefe, a pessoa já quer estocar 10, 20 itens e depois acaba ficando com o estoque parado, prejuízo. Então o mago ele fala sobre isso. Escolha bem nesse fim de ano, nesses próximos fim de ano, porque eu estou gravando essa leitura num fim de ano, né? A gente está indo rumo já para o final do ano. Se você chegar aqui depois, aí você adapta ao teu momento. Mas escolha nos próximos 3 meses o bom uso das tuas habilidades. É como se fosse, se você não move, outra pessoa pode pegar a sua ideia e mover na tua frente. E depois aí não adianta ficar emburrado. É como se fosse, ó, se apressa. Porque não é falta de habilidade. Então vamos lá. A casa do trabalho formal, aqueles que trabalham, prestam serviço, muitos vão perceber
que eu estou dando lucro demais ou retorno demais, né, ali para o meu empregador ou para aquele local, mas não existe exatamente uma preocupação. Infelizmente, a gente vê isso não é só no Brasil, não. A gente vê isso no mundo inteiro. A pessoa, enquanto está da saúde, saudável, bate meta, eu já vi isso muito com pessoas que trabalham, por exemplo, no sistema bancário. Enquanto a pessoa tem saúde mental ali, nossa, beleza. Na primeira queda da saúde, no primeiro probleminha, aquela pessoa já começa a ser, parece que, descartada, descartável. Começa a ser jogado já em setores que, ao invés de entender que naquele momento, aquele colaborador que deu anos da sua vida, deu anos ali de trabalho e sangue, quando a pessoa está doente ou precisa rever as suas atividades ali laborais dentro daquela estrutura, aí ela percebe, meu Deus, eu dei minha vida aqui nesse trabalho, nessa empresa, e agora no momento em que eu mais preciso, eu estou sendo descartado. Então aqui fala sobre essas reflexões de que muitos, não é que você não pode trabalhar para os outros, não é que você deve sair do seu emprego, o tarô não mexe com livre-arbítrio, mas aqui tem imperador, ó, vocês já trouxeram a imperatriz, lá no começo do jogo, arcano mãe, agora vocês trouxeram o pai. Então tem pessoas aqui que têm a faca e o queijo, ou seja, são imperadores e imperatriz, mas brincando de peão. Porque tem medo de usar as próprias habilidades, tem medo às vezes de começar um negócio ou de trabalhar por conta própria, ou de começar, se você não precisa deixar o seu emprego e colocar a tua família em risco, mas você pode de forma paralela começar a preparar, às vezes ali um segundo trabalho, uma fonte de renda para no futuro, vendo que tem mais estabilidade, aí ó, no futuro você não vai precisar o quê? Acontecer isso daqui, que são aquelas pessoas que a minha saúde, ela também tem que se tornar uma prioridade. A minha saúde não vai talvez aguentar mais ficar naquela rotina de trabalho, naquele horário abusivo, naquela estrutura de trabalho. Então esse grupo traz o pai e a mãe. O equilíbrio entre o mantenedor, o trazer, mas o equilíbrio entre o conforto, entre o viver aquilo que eu trabalho para conquistar. Entenda que no tarô, esse simbolismo de pai e mãe, imperador e imperatriz é dessa forma. Não que a mãe não é provedora. A mãe, muitas vezes no mundo real, é tão provedora ou até mais do que muito pai. Mas no tarô, o imperador ele está focado na matéria. E a mãe, ela não basta apenas o ter, se ela não souber viver aquela qualidade de conforto. Ela precisa, lembra que eu falei, compartilhar? Nada adianta só ter, se eu não ver ali que meus filhos estão bem. Se eu não ver que meus irmãos, minha família, meus pais estão bem. Então aqui fala do equilíbrio de vocês, precisando buscar adaptar aí no teu futuro e entender a força que vocês têm profissionalmente, mas podem estar aí sendo negligenciados. Às vezes a vida está dando porta, vamos dar um exemplo. Você já poderia ter ido para encarregado, para uma liderança, assumir uma gerência, mas está com medo. Ah, mas é mais estresse, é mais problema. Tem gente que associa a promoção, mas ok, mas você quer crescer ou você quer estacionar? Porque se quer estacionar, cruza o braço e não reclama. Mas tem pessoa que quer crescer, mas não quer a carga que vem junto com o crescimento. Então, fique aí sobre essa questão que nesses próximos 3 meses, para vocês, existem decisões pontuais com isso. Então, se eu estou lá só trabalhando porque meu pai quer que eu fique naquela empresa ou naquele negócio, caso que fulano quer, ou porque dizem que ali é mais seguro, um dia a gente vai perceber que nada nessa vida é seguro de fato. E aí pode vir o arrependimento. Nossa, eu tinha condições e eu deixei de fazer algo por mim, tá? Então a casa 4, ela pede para você questionar a tua ideia sobre estabilidade. Esse grupo precisa disso. Porque às vezes você está vendo estabilidade onde não há, tá? Aqui nós vamos ter o 10 de copas e a energia do 5, né? Ó, energia de copas, família, olha aqui o contraste. Olha o contraste. De cá, a família que tem tudo. E aqui, a família que nada tem. Então presta atenção no contraste que esse grupo atraiu.
tá? Por quê? Aqui eu falo da busca da harmonia na família, da busca daquela comunhão em família. Só que ao mesmo tempo, existem as energias na família que não querem participar ou se sentem abandonados. Ó. Você pode ver que tem ali os sonhos na cabeça. Eu penso no melhor momento que a família viveu, ou eu tenho saudade, ou eu queria que alguém estivesse conosco, mas eu estou perdendo de viver o que ainda restou. Então aqui existe um conselho para o grupo 1, nos próximos 3 meses, que não deixa de ser feliz com a tua família, com teus filhos, com teus netos, e às vezes, porque você pode ver, às vezes se isso estiver em você, significa que tem pessoas que vão estar nesse grupo que se concentram muito no que perderam, no que já foi, ou naqueles membros que faltam. Mas a espiritualidade pede, volta teus olhos para aqueles que ainda estão aqui. Que aquele que ainda está também precisa de você. Gabriel, e se não sou eu? E se tem alguém na minha casa que eu quero muito seguir em frente, mas eu vejo que ele, ela, tá assim. Ele só consegue pensar naquilo que nós perdemos ou naquilo que se foi. Esse é um processo que você precisa saber separar, tá? Porque aqui é óbvio que é nessa vibração que o teu mentor te quer. Todos nós temos em algum momento da vida perdas, dificuldades, mas a gente precisa se concentrar no que nós ainda temos em mãos. E é em cima disso que a gente se reconstrói, tá? Esse é o tipo de energia que puxa, afasta uma família toda. Você pode ter 5 pessoas dentro da casa, mas essas pessoas não se comunicam mais. Por quê? Porque eu estou concentrado, olha lá em cima, nos pensamentos. Naquilo que já foi, naquilo que não está mais ali. Isso vai gerando o quê? Uma miséria a nível espiritual. E aí a pessoa vai se desconectando, ela não consegue mais ver o valor pequeno nas coisas. Então, dentro da casa da família, se você tem, exemplo, algum membro assim, você pode direcionar prece, se você tem ali algum grupo que você conheça que faça, às vezes à distância, né, o envio do reiki, a gente sempre faz aqui no canal, às vezes pega ali, quando o Edson está conosco fazendo aqui o reiki, passa para a pessoa para ver se a pessoa aceita assistir, receber aquela força do reiki, tá? Mas aqui, busca dentro desse caminho, interceder, pedindo sempre a permissão do anjo da guarda, tá? Sempre primeiro, antes de fazer o direcionamento de energia para uma pessoa, peça permissão. Até mesmo para que o anjo de guarda daquela pessoa te proteja ali durante a tua intercessão. Porque senão você só direciona energia sem nem pedir autorização, aí os obsessores que estão lá vêm tudo para cima de você, tá? Então faça a intercessão aqui na linha de Maria, tá? Mãe Maria, Nossa Senhora, se você tiver também afinidade ali com a linha, né? Como Iemanjá, Oxum, mas peça para as linhas de mãe, linha feminina, né? O manto é a energia feminina aqui que vai trabalhar para poder conseguir trabalhar a cura dentro dessa estrutura familiar. Vamos lá. Nós temos aqui o processo ligado ao social nos próximos 3 meses, né? E a energia de espadas, a gente percebe a frieza da sociedade, né? Há muita gente clamando por justiça, mas tendo atitudes injustas, incorretas. Então, no social, aqui a espiritualidade mostra que esse grupo ele tem um chamado a cumprir. Ó, ser a justiça é não julgar as coisas de forma muito emocionada, sentimental. É usar, nesse caso, o intelecto tem que tomar a frente, tá? A inteligência, a observação, não ter ali então o quê? A se precipitar, não nos próximos 3 meses. Justiça é equilíbrio. Então, ó, eu busco o equilíbrio, mas ao mesmo tempo eu tenho aqui a espada para julgar aqueles que são injustos. Então a justiça fala para esse grupo em relações a questões sociais, influências assim, eu fiquei sabendo que fulano está fazendo tal coisa para ciclano. Eu fiquei sabendo que fulana foi tratada dessa forma, ou a família fez isso. Cuidado com questões que vierem de fora para dentro. Ou seja, vem com pouca informação. Seus mentores pedem esse cuidado. Porque às vezes a gente pode julgar errado. E a vítima, na verdade, ser o carrasco, e aquele que você pensa que é o carrasco,
será vítima. Então aqui fala de uma troca de julgamento, tá? Aí pede-se muito cuidado. Tudo que envolver situações mais sérias, que podem até envolver questões ali de legal, denúncia, documentação, seja o arcano da justiça, seja imparcial. Busque entender antes de tomar frente de testemunho e defesa de uma situação, porque daí ali a energia para esse grupo fala das pessoas clamando por justiça, mas agindo como um carrasco, pedindo por ajuda, e depois você vai descobrir que a história não é bem assim, tá? Então, fica aí de olho, um olho no peixe e um no gato. Cuidado para não se meter em situações e depois se arrepender de estar ali do lado errado, tá? Vamos lá. A casa do amor, nós temos o arcano do julgamento, a espiritualidade guiando, junto com, de novo, a família. Tem um apelo muito forte para esse grupo sobre família. Mas aqui é muito interessante você observar no bizantino o simbolismo que ele dá para a carta que está ao lado da família. Ó, eles destacam a tua família, teu casamento. Ah, Gabriel, eu ainda não formei família, mas quero. Então não desista, meu bem. Se você quer isso, você merece isso. Tá? Isso aqui não importa se você está solteiro, casado, enrolado. Mas é entender que aqui a gente está falando de família, de estabilidade, de valorizar o meu parceiro, a minha parceira, ou construir algo, ou a busca de algo que tenha valor. Não é valor para o pai, para a mãe, para o vizinho. É valor para você. É entender que aquilo você realmente acredita naquilo que está vivendo. Só que daí você vai ter que dar conta de olhar agora para essa carta. Perceba que alguns conseguem subir a escada para o divino, a escada para o céu. E olha o que acontece com outros. Caem. Não conseguem subir. Alguns vão cair dessa escada. Então entenda que aqui a espiritualidade está te mostrando que antes de eu querer salvar ali, né, um casamento, uma relação, formar família, eu preciso ter certeza. Isso, como que eu tenho essa certeza, Gabriel? É pelas atitudes. Conhecereis a árvore pelo fruto. Palavra bonita até papagaio sabe repetir. Mas é na ação e na falta dela que a gente realmente conhece uma pessoa. Então aqui a espiritualidade pede essa atenção. A pessoa que eu quero caminhar, ou que caminha comigo, ou que eu estou escolhendo, mas a gente está na mesma escada? A gente está no mesmo rumo? Porque se um quer subir e um quer descer, fica difícil manter solidez e estrutura, tá? Então, não vá pelo julgamento dos outros. O julgamento é um arcano que fala de voltar a ouvir o divino, a Deus. É onde fala que o verdadeiro julgamento está aqui, ó, na consciência. Então, não é pelo julgamento, pelo olhar do outro que eu posso tomar minhas decisões. Se esse parceiro é bom ou não, se esse casamento ainda me serve ou não. A questão é me perguntar, eu realmente estou vivendo um 10 de ouros? Eu consigo ver isso na minha vida? Ou construir isso? Ou eu estou vivendo essa ilusão aqui? Eu estou tentando santificar, fazer divino, algo que já caiu. Tá? Existe uma chamada aí para a questão do amor. Nós vamos ter o elemento aqui da casa de ouros, junto com o sol, que é um arcano abençoado. Pode surgir aqui, tá? Uma grande compra, venda, assinatura de contrato. Essa é uma carta que traz o fechamento de uma comercialização, ou a chamada para algo que traz o quê? Um grande crescimento, uma grande posse. É o sol brilhando sobre um acordo. Então é um bom momento para chegar a um acordo, finalizar um acordo, comunicar um interesse ali de compra, de uma venda, de uma troca. Porque o 3 junto ao sol, ele fala dessa necessidade o quê? De se abrir, né? Ou de se permitir novos negócios, comercialização, mas eu preciso trabalhar bem a casa da comunicação. Então, de preferência, diante de grandes possibilidades, seja de um evento, de uma conversa, de uma reunião, se faça presente, tá? O sol, ele não pode ser representado pelo outro. Você precisa estar à frente dos seus interesses. Se você deixa ali muitos terceiros, você pode estar abrindo brecha para a pessoa vir a te passar a perna, tá?
Então vamos lá. Na casa da saúde, nós temos aqui as questões mais íntimas ligadas à saúde, tá? A saúde íntima, a energia de copas, muito forte junto com enamorados. Enamorados, gente, ó, eu quero que você concentre aqui no simbolismo da mulher ao lado, que está com dúvida, ó, tá vendo? Como se ela não sabe o que ela vai pegar na estante, olha aqui. E ali você tem enamorados. Então aqui na casa da saúde, enamorados, ele mexe muito com as questões do pulmão, da respiração, tudo que a gente tem, todos os órgãos do nosso corpo que são pares. Como assim, Gabriel? Olhos. Quantos? 2. Aparelho auditivo, aqui. 1, 2. Pulmão. 2. Coração, pegadinha. Um só. Espero que você tenha um só. Então é entender assim. Os enamorados, ele vai trazer uma sensibilidade em órgãos que são pares, duplos. Mas como aqui a gente tem uma mistura de substância, uma dúvida, bastante atenção com intoxicação, tá? Com mistura de alimentos, de medicações, com situações que podem estar causando um acúmulo, tá? Ou seja, um acúmulo dentro do organismo. Então, sempre busque o amparo de um médico, faça um exame de rotina, sentiu que você está com uma alergia que nunca teve, uma coceira que nunca teve, está tendo ali um comportamento respiratório um tanto duvidoso, aqui não saia pelo caminho da automedicação, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque aqui pode falar de um grupo que vai desenvolvendo sensibilidades que não teve. Então vamos dar um exemplo, ó. Você tem aqui suas mãos, 2, lembra que eu falei? Par. Os pés, simbolismo, aí você vai adaptar a tua realidade, que é você que escolheu esse oráculo. Às vezes eu não tinha tanta sensibilidade, dor, ali alguma situação pontual está me incomodando muito. Às vezes eu não tinha tremedeira, daí hoje eu vou lá, vou pegar e fica fazendo assim. Então entender que essas coisas que vão fugindo da normalidade são sinais para que a gente possa ir cuidar, para a gente possa evitar o quê? Danos maiores no futuro, tá? Mas aqui fala de uma sensibilidade, tá? O que pode estar aí somatizando e é um momento importante de vocês verificarem, tá? Vamos lá. Principalmente pelo destaque aqui que está sendo mostrado, né? Que ela não sabe o que ela pega, o que ela escolhe. Então, bastante atenção com esse campo aqui, tá? Mas vamos lá. Nós temos aqui o conselho ligado às influências externas, né? O 2 de ouros, aqui, que não sabe escolher o caminho, está em dúvida, está no meio do caminho. E aqui, ao mesmo tempo, a energia de copas. Então, nós temos o naipe da dúvida e, na sequência da influência externa, um naipe de compartilhamento da casa de copas, né? Então, nesse contexto aqui, como ele está numa influência externa, é interessante o quanto esse grupo ele está puxando energia para a família, para a harmonia, para filhos, ou para retornar, sabe, a algo que traga memórias da tua infância, se reconectar, talvez, um pouco do teu passado. É como se fosse um processo curativo. Mas, Gabriel, eu estou numa idade que eu não tenho mais quase familiar. Meus familiares já foi tudo. Estou ali com uma idade mais avançada, já não tenho mais irmãos, não tenho papai, não tenho mamãe. Mas aqui entenda que nessa influência externa, aquelas pessoas que estão sentindo esse chamado, Gabriel, eu sinto vontade de pegar minha família, meus filhos, só sou eu e meus filhos. Vamos dar esse exemplo. Tem marido, não tem ninguém, só eu e minhas crianças. Mas às vezes eu quero recomeçar. Eu quero repensar aonde eu vou viver. Porque você entende que aqui é uma coisa simples? Você percebe a simplicidade da cena? As crianças no chão, brincando ali, em volta da água. Mas você percebe a simplicidade? Então aqui fala assim, não tenha medo de buscar a simplicidade. De buscar o que talvez muita gente não valoriza mais. Tá?
Não tenha medo de seguir um caminho diferente. Tem pessoa que precisa de muito, e quando descobre que esse muito não preenche, ela se volta para o simples. Tá? Cada um tem o seu caminho, não cabe a gente julgar o caminho do outro, mas você tem que ser responsável pelas tuas escolhas. Para depois não sair falando, eu só não fiz porque não me deixaram. Conversa fiada. Tem pessoas que dificultam as nossas escolhas, mas no final você vai ser responsabilizado pelas escolhas que deixou de fazer. Tá? Então vamos lá. O desafio, o pendurado, mude o seu ponto de vista. Você é o próprio rei da sua cabeça e do seu pensamento. Então isso não significa que nós não temos agentes que tentam nos pendurar. Sim, existe às vezes influência psíquica, espiritual, energética, familiar. Tem tanta coisa nesse mundo que tenta colocar a gente no medo, na estagnação. Mas no final, a espada está na mão de quem? Da consciência. Então, isso não significa que você não tenha resistência ou não tenha dificuldades. Mas sair dessa posição e tomar rédea, principalmente daqui, é um processo com vocês. Então tem um chamado aí espiritual no desafio. Cuidado com a tua casa mental. Tá? Ela pode ser teu calcanhar de Aquiles e você não está percebendo. O arcano espiritual. Adivinha qual as veio? Então entenda, aqui você tem a influência do próprio anjo dando força junto à consciência, ao pensamento. Então firma teu pensamento. Já percebeu que eu começo uma leitura? Eu sempre apago esse tipo de comentário. Tem pessoas que têm uma arrogância tão grande quando vem no YouTube que ela acha que ela tem o direito de colocar o tempo do nosso jogo, sendo que isso está sempre na descrição do vídeo. Mas essa pessoa não pensa que quando ela coloca aquele tempo, ela está incentivando a pessoa a pular a prece, a pular a oração. Não, eu só quero ver a mensagem. Meu bem, se você não fez a prece, se você não se conectou, a mensagem não é para você. Simples assim. Entendeu? Tem gente que vem aqui de brincadeira, mas tem aqueles que vêm de verdade. É com esse que o Espírito fala. É aquele que faz a prece, é aquele que realmente se pergunta, qual é a minha mensagem? Eu vou aqui ou eu vou ali? É aquele que quando fala assim, Gabriel, eu fiz a oração, eu senti tal coisa, eu chorei. Entendeu? O verdadeiro oráculo, ele é uma conversa espiritual. Eu falo, a pessoa que quer brincar, compra um tarô e joga lá na sua casa. Então, esse grupo está sendo chamado para essa responsabilidade. Você precisa de firmeza espiritual. A proteção é grande, o dom é grande, mas é entender que tudo que tem muita luz atrai opositor. Porque daí para você brilhar, o que acontece? Aqueles que não estão acostumados com a energia, com as ideias, com a expansão, aqueles que não sentem esse chamado espiritual, acabam te desmerecendo, ou oferecem resistência, ou falam que é coisa da sua cabeça. Por quê? Esse é um movimento que a sombra também tem que cumprir. A sombra serve à luz. Só que eles só ainda não sabem disso. Eles oferecem essa resistência, mas no fundo eles querem entender como que você pensa. Eles querem às vezes compreender a tua energia. Então aqui, tá sentindo batalha espiritual? Chama Arcanjo Miguel. Quer sabedoria? Chama Arcanjo Gabriel. Tá precisando também de uma conexão mais com a família, com cura? Chama Rafael. Não tenho conexão com os arcanjos. Tenho com São Jorge, tenho com Mãe Maria, tenho com o Cristo, com o Mestre Jesus. Aí você segue o teu coração. Mas aqui é um grupo que precisa se firmar no espiritual. Então não venha com essa ladainha de só vou fazer mais isso, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não sei como. Você não sabe fazer uma prece? Você não sabe dobrar teu joelho ou ficar em silêncio e falar, né, meu anjo da guarda, eu peço a tua presença. Mostra a Jesus o meu caminho. Me guia. Você não sabe fazer isso? Para começar a mover? Então, lembre-se disso.
que quem escolheu esse grupo tem chamado espiritual. Quanto mais você se dedicar ao teu espiritual, ao teu processo primeiro, que antes de eu querer cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. Eu sempre falo que médium desequilibrado não cuida de ninguém, doente não cuida de doente. Então, eu cuido de mim e peço direcionamento, peço missão, peço direcionamento. Com o tempo, você vai vendo que cada pecinha da sua vida vai se encaixando. Aí você percebe que até a coisa mais mínima lá da tua infância já estava te preparando. Mas aqui, lembre, quem tem chamado, ou é luz ou é sombra, não tem meio termo, tá? Não tem como ficar no meio da estrada. Uma hora, a vida empurra. Então, vamos lá. O As de Ouro, aqui, junto com o 2 de Copas. Então, aqui os seus mentores estão te lembrando. Como que eu sei se esse parceiro, se esse amigo, se esse amor, se isso é para mim? Conhecereis a árvore pelo fruto. Olha para os olhos. Veja as pequenas ações. Tá? Tem muita gente que sai aí dizendo eu te amo como se fosse tchau, obrigado. O tempo todo. Mas não ama porcaria nenhuma. Por quê? Porque nas ações não demonstra isso. Então concentre-se nas ações. Tá vendo aqui o gesto bonito do 2 de Copas? Então é pelo gesto que eu reconheço a alma. Você percebe que uma pessoa está servindo a outra. Uma pessoa está olhando enquanto serve. Então é na atenção, é no valor de que eu entrego uma coisa. Existe uma diferença de você falar, você bebeu uma água? E eu faço assim. Existe uma diferença de você entregar, de você olhar, de você observar o gosto de uma pessoa. Você se lembrar, nossa, essa pessoa gosta disso, eu posso fazer isso por essa pessoa, por mais simples que seja. Então esse grupo está sendo lembrado disso. Valorize o amor na troca. O amor na troca da ação, não na troca do interesse. Então você precisa entender que o chamado, ele vem para vocês sobre a ação. Olha os pássaros lá em cima, tá vendo que bonitinho a pombinha? Então se eu não vejo uma troca, se eu só dou e nada recebo, então você não está num relacionamento verdadeiro. Se você só quer tirar também e nada dá, então também você não quer um relacionamento verdadeiro. Então fica essa reflexão para o primeiro grupo. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos ao próximo oráculo. Então vamos lá, grupo 2, você que escolheu aí o tarô do Visconti, tá? Esse é o tarô do Duque de Milão. Firma teu pensamento em Deus. Lembre-se que essa é uma leitura geral e intuitiva para os próximos 3 meses, a partir do momento em que você chegou aqui. Se é a sua primeira vez, eu recomendo que sempre você faça a sua prece antes de escolher o grupo, tá? Adapta a sua realidade, sentiu que não é para você, deixa nas mãos de Deus. Eleva teu pensamento, salve a sua estrela, peça a presença sempre do seu mentor e do seu anjo da guarda. Salve a espiritualidade, salve a Jesus primeiro, traz a mensagem pelo oráculo. Visconti, Conde de Milão. Salve meu povo cigano, salve cigano Pablo, salve cigana Safira, salve Santa Sara Cali, salve a sua estrela. Mostra o conselho da espiritualidade para todos aqueles do segundo grupo. Como será os próximos 3 meses? Revela o conselho pelo oráculo, pelas 12 áreas. Ok. Amor. Ó, olha que bonito ali no meio, entre as taças. Amor. O interessante do oráculo dessa época é que ele tem um oráculo aqui. Você percebeu que eu deixei o louco lá no fundo quando eu te mostrei? Hoje o tarô, infelizmente, está passando por alguns modismos e está perdendo a simbologia verdadeira. A essência, mas é que os tempos mudam. Sim, o tempo muda, mas a sabedoria deve ser preservada. E o louco, ele no passado, ele era o último arcano que a corte queria ver. Reis e rainhas não gostavam de receber ele, porque o louco era o arcano dos pobres, era o plebeu. E hoje eu vejo um monte de gente fazendo leitura,
falando tanta coisa boa do louco, quando a leitura é financeira, eu falo, minhas almas, né? Não estudou comigo, porque tenha cuidado com isso. Sim, os tempos mudam, o desenho do tarô pode mudar, mas a sabedoria do oráculo, ela deve ser preservada, tá? Então, se você estuda tarô, meu amor, não faz a gente passar vergonha, não. Estuda direito, tá? Vamos lá. Ok. Arcano da Morte, visitando ali a influência externa. O diabo, ele está jogando aqui bem na casa do espírito, hein? Ok. Interessante que o primeiro grupo veio uma chamada bem forte para o espiritual. O amor, o dois, o dual, a troca. Então lembra que tudo nessa vida é uma dualidade. Para você saber o que é luz, você tem que reconhecer a sombra. Sem a sombra, você não saberia o que é a luz. Sem o amor, você não saberia entender a ausência dele. Entendeu? Então, os seus mentores querem chamar a atenção para isso, para a troca, para o dual. Entender que a reciprocidade precisa existir. Então, você pode ser uma pessoa que às vezes você está se esforçando muito para uma conexão, que pode estar se esforçando muito para uma aproximação, ou está se esforçando muito no sentido do doar-se. Mas não esqueça que toda energia que vai, de alguma forma, mesmo que não seja na mesma moeda, mas de alguma forma, a energia tem que retornar, tá? Então lembre-se disso. Reciprocidade, dualidade faz parte da vida, tá? Então, seus mentores eles chamam a atenção porque você vai verificar logo aqui no primeiro conselho que ele traz a formalidade, ó, o Papa junto com o Valete. Tá vendo? E a formalidade aqui, entenda da forma como você quiser aí no teu momento de vida, que você escolheu esse oráculo. Mas o que é a formalidade? O que o Papa é, Gabriel? O Papa ele fala que toda relação precisa ter regras. Significa ser chato? Significa achar que eu tenho controle sobre o outro ou que o outro vai ter controle sobre mim? Não. Mas quando dois ali fazem um acordo, né? Já viu aquele ditado? Quando dois, né? Quando um não quer, dois não briga. Por quê? Seus mentores falam disso. Exige a formalidade nas relações. Sejam profissionais, sejam intelectuais, sejam familiares, seja com teu pai, teu parceiro, tua esposa. Porque a formalidade, o compromisso, é o que realmente nutre e abençoa uma relação para que ela seja longa. Porque se não existe um compromisso, cada um faz o que quer, do jeito que quer, aí não é dois seres adultos ou maduros intelectual e emocionalmente. Aí são duas crianças fazendo birra. Então, valete não. Tá? Valete não mantém compromisso com ninguém. Valete é fogo de palha. Ele vê a borboletinha passando, ele nem lembra que você existe, ele vai embora. Esse daqui é compromisso. Então lembre-se disso. A maturidade que seu mentor está trazendo aqui não tem a ver com a idade física. Tá? Eu conheço muitas pessoas relativamente jovens com mais maturidade do que muito marmanjo aí de cabelo branco. Então aqui está falando sobre isso. Compromisso. Rotina. Padrão. Processo. Respeite protocolos. Nos próximos 3 meses ou exija mais compromisso, mais protocolo. Daqueles que de alguma forma têm ali interesse na sua pessoa, na sua energia, no seu trabalho. A formalidade no ambiente, tanto profissional, ou no teu ramo de atividade, ela será necessária. É assim que você se destaca e cresce. Então, se preocupe com a forma como você entrega, expressa, com a imagem que está sendo passada, porque sim, isso vai abrir porta, tá? Busca adaptar isso à tua realidade. Aqui nós vamos ter uma linda fonte jorrando água, o que é muito bem-vindo. E nós vamos ver, olha que bonitinho. Lembra que falou do 2? Observa essa cena. A fonte, mas olha as mãos. Aqui, ó. Eles estão dando um aperto de mão. Por que o anjo está de olho vendado?
Por que você acredita que o anjo está de olhos vendados? Em cima. Como se fosse o cupido. Então tenta entender que esse grupo... Ah, Gabriel, mas eu não estou nem aí para amor. Não precisa ser amor. Aqui o anjo, o cupido, está na casa do trabalho, está na casa do dinheiro, está na casa da matéria. Então está falando que as relações são importantes para o teu crescimento. Às vezes você está doido para montar uma coisa, um negócio, um espaço, uma salinha, mas sozinho não dá. Mas talvez ali, ó, somando uma parceriazinha, o sonho se realiza. Ou muitas vezes você está pensando em fazer a parceria, mas com alguém que você tem ali já um amor, uma confiança. Então vamos dar esse exemplo? Às vezes no teu crescimento você pode ter o irmão e a irmã ali, que é aquela pessoa que você tem aquela relação de confiança. Às vezes você tem o seu melhor amigo, o seu de infância, a sua amiga que está ali, ó, por trás. Então a confiança é muito importante para esse grupo. Antes de apertar a mão, eu preciso saber se aquele que eu estou fazendo um compromisso eu posso confiar de olhos fechados. Ah, Gabriel, será que isso existe? Eu falo que os bons amigos, eles não enchem a palma de uma mão, aqueles que são da vida toda. Mas eu tenho. Realmente, não enchem a palma dessa mão, mas eu tenho. Eu conheço pessoas que eu posso confiar de olhos fechados. Inclusive, um beijo para ela, né? Jéssica, tá viajando aí Brasil afora. É uma amiga de infância que nos momentos em que eu mais precisei, ela larga o mundo para vir. E sempre que ela precisou, eu estive lá. Até mesmo para dizer aquilo que ela não queria ouvir. Entendeu? Isso é parceria. Então, seus mentores nesses 3 meses falam a tua finança, a tua prosperidade, teu dinheiro. Cuidado é com essa casa, com quem se aperta a mão, o compromisso, tá? Precisa haver uma certa confiança, teste a confiança. Não é que você vai ser melhor amigo de todo parceiro de negócio, isso não é possível. Mas entendeu esse contexto? Teste a confiança. Teste. Porque se nos primeiros sinais de crescimento e prosperidade for fluido, é um bom sinal. Mas na primeira coisinha ali já der um desconforto na comunicação, pode ser um sinal de que ó, ali ainda não é sólido a parceria. Então o seu transbordar está muito ligado ao emocional, diferente do outro grupo. O outro grupo estava pedindo muito para eles voltarem a centrar a razão. E esse está pedindo pela casa da água. A água também traz intuição. O sentir de vocês pode ser mais na pele e não necessariamente só intuitivo, tá? A casa do trabalho, para vocês, por exemplo, nós vamos ter aqui o elemento de paus junto com o carro. E o carro fala das pessoas que vencem pelo esforço. Aquelas pessoas que realmente movimentam energia. Quando a pessoa está pensando em fazer, você foi lá e já fez 3. Quando estão dizendo, eu vou aí amanhã, você vai e resolve sozinho. Aqui é a energia do grupo de quem não espera para acontecer. Só que, ao mesmo tempo, esse é o seu trunfo de vitória. Só que lembre que na energia 10, esse esforço é lembrar que também cansa, tá? Cansa, às vezes, ser a pessoa que tem que conduzir tudo, que tem que estar à frente de tudo. Porque não esqueça que por trás, quando vem tantas energias de espada, de lâmina, também mostra que justo por eu ter pressa, ansiedade, fazer, sair atropelando tudo, você também já deve ter a sua cota de arrependimento. Só que o seu mentor quer que você entenda isso. Quem não tem, todo mundo tem. Então aprenda com essa cota de arrependimento e direciona melhor a tua carreira, o teu profissional. A tua força é a ação. A tua força é buscar coisas que te tirem da estagnação ou te desafiem. Esse é o grupo que não importa a sua área de atuação, carreira, trabalho ou tudo aquilo que te motiva a sair da cama, precisa ter desafio. Se ficar muito cômodo, sabe, muito pão com ovo, não dá. Então se você perde a paixão, o tesão pela coisa, a sua energia morre. Então fica atento com isso. Aprenda com os erros para que você não caia nas mesmas situações ou não gere os mesmos resultados. Mas não desista de passar por desafio, tá?
O arcano do carro é um arcano que gera o crescimento na prática, é na vida. Não é o crescimento teórico, é aquele que aprende vivendo. Tá? Nós vamos trazer aqui a justiça, e a justiça ela está aqui junto ao naipe da casa 4. Tá? E o 4, quando ele vem junto, é importante a gente ter essa referência aqui, tá? Porque justiça ela vai estar relacionada à estabilidade. Família é casa 4. Casa 4 sempre vai abençoar a família. Tudo que é estável ou a falta do que é estável. Tá? Mas a justiça ela fala do equilíbrio. Que às vezes para ter estabilidade numa casa, numa família, é preciso também ter uma autoridade, uma figura de autoridade. E isso aqui é um tema sensível, porque a geração atual, em alguns casos, principalmente os mais jovens, hoje a gente percebe muitos filhos tendo às vezes mais autoridade do que o próprio pai e a mãe. E às vezes acha bonitinho, olha, ele tem personalidade forte. Não, não tem personalidade forte não, é que é mal educado mesmo. Tá? É importante para se moldar o espírito, principalmente nos primeiros 7 anos de vida, que ele se espelhe em alguém. Porque ele vai levar isso para tudo na vida, para a escola, para o casamento, para a faculdade, e ele talvez nem vai perceber. Que às vezes os problemas que você tem lá no futuro com o teu marido, com a tua esposa, com certas situações, são espelhos do que você teve lá com o teu pai e com a tua mãe. Então, pergunte-se isso. Se você é o responsável sobre uma família, mesmo que o filho não seja filho seu, você fala, Gabi, ó, eu que cuido de sobrinho, ou de neto, ou disso ou aquilo, entenda que ser uma autoridade não significa ser uma pessoa fria e ruim, mas significa ensinar o justo, é trazer ordem. Então, a casa da família, nos próximos 3 meses, para esse grupo, fala de ordem, de que alguns têm essa força. Então, às vezes, você pode estar se sentindo exausto de todo mundo te chamar, te bater na porta e sempre pedir para que você tome a frente. Mas antes de você falar, ai meu Deus, por que eu de novo? Faça a pergunta certa. Às vezes, você é a pessoa que realmente traz a ordem, que traz o equilíbrio onde tem caos, que traz a pacificação onde não há entendimento. Então, antes de se preocupar ou se endoidar aí, se você sente que você não está em condições, aí você manda todo mundo se lascar, fala, ó, cada um que resolva seus problemas, eu não tenho nada a ver com isso. Mas aqui é uma reflexão um pouco mais profunda, tá? Porque aqui fala das pessoas que vieram para trazer ordem. E às vezes, diante de pessoas que tanto faz a vida subir como descer, a gente acaba sendo chamado ali de mão de ferro, né? A pessoa ali é muito... E aí, quando você vai perceber, você só quer que o que é certo ocorra. Então lembre-se disso. Não perca a tua força. A autoridade não tem a ver com a violência. A autoridade não tem a ver com o castigo. A autoridade ela vem pela voz, pelo olhar, pelo exemplo. Então eu não posso falar que uma criança tem que comer salada, legume, se eu só como porcaria na frente dela. Eu não posso falar para uma criança que ela precisa baixar o tom de voz e respeito, se eu ao tempo todo estou gritando histericamente na frente dela. Então lembre-se disso. Vocês vieram para trazer a ordem, tá? O equilíbrio. Busca adaptar isso em qual área da tua família que isso é necessário. Então nós temos aqui o eremita, né? O eremita está vindo junto com o elemento 6 da casa de ouros no social, tá? Então o eremita, ele é um arcano sociável? Não, eremita não, tá? Na casa social não. Só que aqui o 6 ele é um convite, o 6 lá na linha dos maiores é namorados, na casa 6, que é, e vocês começaram a leitura pedindo 2, pedindo a formalidade. E o eremita, às vezes, ele quer se esconder, sabe? Ele quer ir para uma caverna. Ele prefere poupar a sua energia. Ou, às vezes, ele já cansou de certas coisas. Mas na casa social, para aqueles que ainda dispõem aí de saúde, de energia, de vitalidade,
Cuidado com o excesso do isolamento também. Tá? O excesso até da falta de treino. Então, às vezes, você tem lá muita habilidade. Muita habilidade. Sempre teve. Você fala, nossa, no passado eu já chegava acontecendo, falando, fazendo isso, aquilo. Eu dava aula, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas agora eu não sei para onde foi parar essa energia do Papa. Ó, o Papa tirou todas as vestes, virou esse aqui. Eu estou guardando demais a minha energia. Eu estou cansado ali da humanidade. Eu cansei do ser humano. Mas lembre, enquanto você está aqui, encarnado, você está para jogo. Você tem peças a mover. Então, na casa social, ninguém é obrigado a nada, mas existe esse convite. Cuidado para que o isolamento não se torne um hábito. Eu me identifico com esse puxão de orelha, que se eu puder, eu me isolo. Eu gosto de pegar meu gato, tenho 2 gatos castrados, 15 anos, gosto de pegar meus miau, entendeu? Eu brinco assim, sociável no sentido de falar e etc, é só aqui no YouTube. No dia a dia, só quando eu já conheço a pessoa que eu vou me abrir. Mas no geral, Só que isso faz parte da nossa encarnação. A troca. A gente tem um momento de se recolher, com certeza. Mas a gente também tem que saber o tempo de, uma vez que para eu fechar um ciclo, eu também tenho que saber o momento de me permitir recomeçar. E aqui tem essa chamada. Tem pessoas que estão há muito tempo já no isolamento. Foi o teu processo. Talvez você precisou desses anos, desse período, né? Cada um sabe da tua história, mas aqui fala, é importante retomar o equilíbrio, é importante trocar energia, é importante entender de que de alguma forma você ainda é importante para os outros, mesmo que você não consiga ver isso, tá? A casa do amor, minhas almas do profeta. Ok, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não gosto do 5. Na casa do amor. Ai, e a roda, né? A roda o nome já fala. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo, é o caos, é a roda de Sansara, é a roda da fortuna, o nome que você quiser dar. Ó, pessoa aqui subindo, trepando, pendurando, de tudo quanto é jeito. Então, o que é o conselho aqui da Casa do Amor? É o momento de fechar, não precisa ser ciclos. Ai, Gabriel, eu não quero fechar meu casamento, eu amo esse alecrim dourado. Não precisa levar dessa forma a leitura. Mas o segredo da roda da fortuna é parar de repetir ciclo. Parar de repetir erro. Então vamos lá. Na casa do amor. A gente vai lá, passa por uma situação. Passou uma vez. Ah, agora vai ser diferente. Passa de novo. Ah, mas agora ele jura que mudou. Aí passou de novo. Aí vai bancar o sonso e a sonsa até quando? Então a roda da fortuna, ela fala sobre essas realidades da vida. Chega de ciclo. Chega de karma. Vamos tentar ter um pouco de dharma. Tá? É entender que quem é infiel. E não falta nada em você, é que a pessoa não presta mesmo. Ah, mas eu gosto. Então assume que você gosta de um traste. Tá tudo certo. E fica com o traste. A roda da fortuna é o meu passado que não me deixa seguir. Mas às vezes eu vejo pessoa falando que meu ex não me deixa seguir. Mas ainda troca mensagem, chama para tomar café, é um monte de converseiro fiado. Então feche ciclos. Não deixa mais a sombra da roda de Sansara. Teu passado não tem que se replicar no futuro. Não precisa. Ah, não, mas é o karma da minha família. Entendeu? Tem pessoa que tudo é karma, tudo é obsessor, tudo é culpa dos espíritos. Não é não, muita coisa é culpa nossa. Muita coisa é a gente que convida. Então a roda da fortuna fala isso. É o momento de quebrar repetições. Olha. Tá vendo a cegueira no meio? Olha ali, os olhos vendados. Enquanto tá todo mundo pulando em volta dela, tô cega ali no meio. Tá? Então aqui nesse caso, lembre disso. Repetições, passado, sinais que já foram passados 1, 2, 3, não paga para ver de novo. E se você escolhe viver algo, mesmo sendo intensamente com muitos altos e baixos, que aqui Roda da Fortuna também fala daquelas pessoas que têm aqueles relacionamentos que são muito tumultuados, tá? É assumir. Por que eu ainda escolho passar por isso?
Porque também quando eu me tornar consciente de que sim, eu tenho culpa. Ah, mas é que não, eu não consigo. Consegue. A questão é conseguir assumir. Eu escolho de alguma forma ainda estar com essa pessoa, apesar de tudo que essa pessoa faz. Apronta. É o livre-arbítrio. A beleza do tarô é isso. O tarô não vem dizer o que é certo ou errado. Ele vem conscientizar. E exemplo, Gabriel, se eu estou solteiro há muitos anos, devido a tudo que eu passei. Então acredito que o amor não é mais para mim. Entenda, é uma escolha sua. Você escolheu acreditar que o amor não é mais para você. Famoso aprendizado da roda de Sansara. É entender que a roda da vida na casa do amor, ela não nos força a nada. Eu escolho se quero e eu escolho se eu não quero. Eu escolho se tá bom ou eu escolho se é migalha. E percebo que já não me serve mais. Então, na verdade, entender que a roda dá muito poder a vocês. Mas quem escolhe como gerar a roda é você, tá? Então vamos lá. Força. Rainha de ouros. Que leãozinho feio nesse tarô. Minhas almas. Para eu que desenho, horroroso. Mas vamos lá. O leãozinho que está aqui no arcano da força, né? O outro ali parecendo que está com um taco de beisebol. Vamos lá. Então aqui a rainha de ouros. Força e elemento terra. Combinam muito. Porque aqui fala do domínio. Tá? Esse é um arcano da casa 8. Esse é um arcano que fala de prosperidade. E aqui, junto com o oculto, a rainha de ouros, ela fala da capacidade também de proteger aquilo que já é meu. Então vamos também entender que aqui não está falando só de manifestar prosperidade nos próximos meses, mas fala de saber cuidar bastante daquilo que você valoriza, daquilo que é teu. E aqui também pode estar falando que vocês vão precisar assumir um modo de proteção, proteger algo. Algo que para mim é muito importante. Preciso assumir uma postura de proteção, tá? Existe esse pedido aqui. Eu tenho que saber proteger aquilo que para mim é ouro, que para mim tem valor. Então é proteger o meu espaço, o meu cargo, o meu relacionamento, a minha casa. Aqui fala sobre se proteger aquilo que ama. Só que para eu proteger algo, eu preciso ter essa consciência do quanto aquilo vale para mim, do valor, tá? Aqui nós vamos ter o número 9 junto ao 7, tá? Na casa de copas e o 7 da casa de ouros, né? Aqui nós vamos sempre falar sobre as escolhas, sobre a flexibilidade, está na casa externa, né? Para quem não sabe, o arquétipo de copas da casa 9, ele está muito ligado à prosperidade, ele está ligado a, a buscar fazer escolhas, né? A tomar escolhas que eu sei que aquilo para o meu longo prazo vão me gerar mais estabilidade, mais saúde, mais qualidade de vida. Então, aqui nesse setor que envolve o externo, ele também pode impactar a tua saúde, porque onde tem taça demais, ele fala de vocês revendo escolhas, revendo hábitos, revendo valores, porque esse grupo vai precisar o quê? Começar a pensar no longo prazo. Está na hora de olhar para a saúde do teu corpo, entender como o teu corpo mudou, como a tua saúde mudou, entender que esse movimento faz parte do processo da vida, tá? Então aqui quanto mais consciente você tiver dos seus hábitos, dos seus prazeres, dos seus excessos, mais você vai equilibrar a tua saúde. Aqui ligado a esse movimento. Energia de espadas, junto ao arcano da morte, é sempre uma energia de corte e finalização, mas aqui é também entender que nem tudo depende de você, porque essa casa está fora do jogo. Essa é uma casa que está fora das suas mãos na mandala. Então, 2, ele fala de algumas finalizações que também pode falar assim, de finalizar coisas que fazia muitos anos que me dava desgaste, que me causava dor. Pode falar da libertação, do fim de algo que eu não queria mais ver aquilo daquela forma, era muito sofrimento. Às vezes ficar enxergando uma situação e se sentir impotente. Então, o 2, ele fala desse grupo nas influências de fora, entender que nós vamos às vezes vendo algumas finalizações, algumas pessoas partindo, algumas relações seguindo em frente, mas o mais importante é entender o que eu aprendi com aquela jornada, tá? O arcano da morte, ele é um dos arcanos que mais fala sobre o desafio da fé, a verdadeira transformação.
É entender que assim, eu não posso ter fé na matéria, que a matéria um dia acaba. Eu preciso ter a verdadeira fé, que é a nossa essência espiritual. Então vocês trazem alguns movimentos externos que podem, num primeiro momento, parecer uma aprovação de fé, mas é entender que você não pode interferir no processo do outro. Você pode até querer, às vezes proteger, cuidar, resolver tudo, mas tem coisas que não dá, tem coisas que você vai ter que olhar e entender que ali não poderia ter sido feito mais nada. Você estava disponível, mas nem sempre a pessoa quer ajuda, tá? Vamos lá. Nós vamos ter aqui o conselho, de novo, a casa 4 junto com o cavaleiro. Mas o cavaleiro aqui, ele vem como uma ilusão, né? Os nossos mentores trouxeram ele aqui como um desafio. Então eu tenho que tomar cuidado com o falso mensageiro, né? Com aquele que oferece proposta, oferece um potencial. Cuidado com as pessoas que tenham assim muita beleza, muita sedução, tá? Às vezes ali, se você está se conectando com uma pessoa que de alguma forma te gera encanto, te gera desejo, tá? Seja físico, sexual ou só encanto mesmo, uma admiração que quando você fala lá com aquela pessoa, a voz, o jeito, você fala, ai meu Deus, tem um negócio aqui que essa pessoa me encanta, cuidado, tá? Porque às vezes aqueles que muito encanta, ele também nos aprisiona, ele nos prende pelas paixões. Tem algum alerta ligado a isso. Não se deixa levar pela imagem, pela aparência, tá? Lembra? Fruto, essência, formalidade, tá? Aqui nós vamos ter o elemento das espadas ligado também a um rei, né? Mas jogando muito bem, porque ele governa essa casa. Então você vai ter aqui o elemento de espada junto com as espadas. Só que as espadas, nesse contexto, como ele está segurando as espadas, é importante você entender que no seu conselho final, no tarô tradicional, a espada governa o pensamento. Mas o pensamento, ele antecede a ação. Então, antes de eu agir, antes de eu pegar esse tarô, aqui eu já pensei, pegue esse tarô. Pensamento sempre vai vir antes da ação, mesmo que por uma fração de segundos. Então, se eu vou pegar água, mas aqui eu já senti, eu já pensei, tenho sede, pega água. Então, o seu mentor, ele traz junto com os elementos de espada que o teu pensamento, você tem dois caminhos para ele. Ou deixar que ele te prenda naquilo que não pode mais ser corrigido, naquilo que eu gostaria de ter dito e não disse, gostaria de ter feito e não fiz, já foi. Ou eu me concentro no que ainda pode ser feito. Ou eu me movimento, gero a minha ação para fazer, mesmo que eu não possa corrigir, mas para fazer diferente. Então o seu mentor ele pede muito isso. Olhe para frente. De hoje em diante, comece a pensar dessa forma. Eu não retrato, eu não recupero o passado, eu aprendo com ele. Tá? É muito importante que você tenha esse direcionamento. Que Deus abençoe a todos vocês. E agora nós vamos finalizar com as runas. Então vamos lá, terceiro e último grupo. Se você escolheu um dos primeiros grupos, tanto pelo tarô bizantino ou pelo tarô do Conde de Milão, você pode complementar com as runas. Caso você tenha escolhido apenas ouvir as runas, não tem problema, tá? Firma teu pensamento em Deus. As runas estão aqui. Eu vou jogar elas na mesa e só vou considerar aquelas runas que tiverem ali a sua simbologia voltadas para cima. Se ela cair invertida ou de lado, ela será descartada, tá? Firma teu pensamento, peça um conselho para os seus mentores, para o oráculo das runas, referente ao seu período atual em até 3 meses, tá? Eleva teu pensamento. Salve a espiritualidade. Salve seus mentores e guias. Eu invoco o fogo, a terra, a água e o ar. Salve os elementais da natureza. Salve o povo do livre céu.
Salve essa lamentação. Traz pelo oráculo das runas a mensagem, como serão os próximos 3 meses de todos aqueles que escolheram as runas. Vamos lá. Vamos montar a sua cruz aqui, a cruz rúnica. Firma teu pensamento. Bom, a primeira runa, a runa de Ágalas. A runa de Ágalas está ligada ao inverno, ao período do frio. O frio, ele é sempre um arcano, né, dentro das runas, que vai falar da reflexão. Então, no frio, é um momento onde eu preciso fazer reservas, né? Ali é um período que pode prejudicar as colheitas, então fala de mudanças. Então, digamos que você produza ou precise de produtos com matérias-primas específicas. Vai se pedir esse cuidado. Reveja seus estoques, reveja mudanças que podem ocorrer no teu setor profissional ou dentro da matéria-prima que você precisa ali para o teu trabalho, para a tua subsistência, tá? O frio ele fala do preparar-se para fases onde algumas coisas não são tão acessíveis ou algumas situações não ficam tão favoráveis. Então busque adaptar, claro, isso com sabedoria, mas entenda isso. Às vezes é importante retenção, proteção para alguns períodos, reservas. E se eu quero, Gabriel, me isolar? E se o frio é um pedido de isolamento? Ainda assim, às vezes para eu me recolher, me isolar, me afastar um pouco das minhas atividades, eu preciso às vezes ter ali a minha economia, a minha reserva para eu me dar, né, de presente aquele autocuidado. Aquele momento em que eu falo, eu não vou trabalhar, eu não vou, eu vou ficar um tempo só existindo. Preciso ali ficar no meu modo namastê. Tá tudo bem. Mas lembre disso. Antes de grandes decisões, busque se preparar de acordo para aquele período de transição, tá? Então vamos lá. A runa da força junto com a runa da herança. Só que daí nós vamos ter embaixo a runa da guerra. Então você percebe, ó, a runa de Otala. Aqui nós vamos ter força e herança, tá? Então você tem Otala e Uruz aqui dentro das runas. Mas é importante entender que logo abaixo vem a guerra. A guerra debaixo dessa runa, que vai falar sobre herança. Herança, e lá no passado, falava daquilo que era passado. Né? Ficava da família, ficava de dote ali da família. Então, aqui nesse contexto, não precisa ser só herança material. Porque às vezes você pode herdar uma habilidade, um sonho, uma inspiração, um legado ali da família, ou um resgate de algo da tua ancestralidade. Tem muitas pessoas que começam a seguir caminhos na vida e só vão descobrir depois que aquilo tem uma profunda conexão com seus ancestrais, tá? Só que aqui fala dessa força. A runa da guerra, ela fala sobre essa questão de que às vezes eu estou escolhendo ou lutando por um caminho, né, ou eu quero ter esperança dentro de um movimento onde vai ter confronto, vai ter discórdia, onde vai ter às vezes pessoas próximas que tentam colocar ali oposição àquele caminho, né? Ou entram em discórdia porque você está indo ali para um caminho muito diferente das tuas raízes ou desses ali que vivem com você de forma mais íntima, tá? Mas é entender que às vezes pessoas que vieram para trazer um movimento transformador na família vão para caminhos muito diferentes mesmo, até para encerrar ciclos, romper com karmas, situações que aquela família ficava, ó, ninguém realiza, um vai empurrando pro outro, pro outro, pro outro. Aí todo mundo vai viver naquela vidinha igual. Todo mundo deixa de fazer o que realmente precisa fazer, ou o que sente que tinha que fazer.
Aí vem um que faz diferente. Aí ele já se torna a ovelha negra da família. E, nossa, isso aí é diferente do rebanho. Mas às vezes fez o que uma geração inteira não conseguiu fazer, tá? Então, lembre-se disso. Às vezes o caminho de herança não tem a ver só com isso. Às vezes a gente está falando aqui de bagagem espiritual, tá? Aqui a runa da viagem, runa dos movimentos, se você está planejando mudanças de viagens para lugares assim ainda desconhecidos, culturas muito diferentes, ou vai realmente ter que fazer uma viagem sem muito planejamento, pede alguns alertas sobre viagem, tá? Sobre viagens e mudanças, principalmente se isso são assim para caminhos muito diferentes, sabe? Sem amparo, onde eu não conheço nada, é tudo novo. Entenda que a runa não está dizendo que você não pode, mas está pedindo para você ter mais pé no chão, sabe? Entender um pouco mais. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, é óbvio que a gente pesquisa coisas boas. A gente quer saber a cultura, a comida, as oportunidades daquela região. Mas é importante eu também entender o que não é tão falado sobre cada local que eu conheço. Quais são os potenciais de risco para cada região, seja no sentido cultural, seja no sentido até climático. Então, tem lugares que, até por etiqueta, cultura, você tem que ter toda uma forma de se vestir, de falar, de se portar, que lá pode gerar uma estranheza. Se a gente vai na casa de alguém, então, se eu vou para um país ou para um local, eu estou indo para um local que não é da minha cultura. Então, se eu vou na casa de alguém, eu respeito as regras da casa da pessoa, até que eu entenda como funciona. Então, pede bastante alerta com isso, tá? Tudo que envolver o desconhecido ou receber algo muito desconhecido, pede assim, ó, busque mais informação, se prepare melhor, não saia recebendo também pessoas que você não sabe nada sobre a vida assim de braços abertos. Tenha um pezinho atrás, tá? Aqui nós temos a sua runa das suas habilidades, mas é um grupo que está sendo mais chamado para o social. O seu crescimento, o seu projeto, ele fala muito de alinhar a runa de Bercano com a runa de Manás. E a runa de Manás, ela cobra o eu social, o eu habilidade, o eu comerciante, o eu que expõe, o eu que se preocupa mais em mexer, mover energia em relação à visibilidade daquilo que eu estou fazendo, tá? Que faz registros, que cria ali para que daí fique mais fácil no futuro, quando vai chegando novas pessoas, você já comunicar o que já foi feito até aqui, tá? Aqui nós vamos ter na energia ligado à esquerda, tá? A questão da comunicação emocional, um pequeno bloqueio na parte emocional em relação ao diálogo, ou trabalhar melhor a capacidade de diálogo em questões emocionais, tá? Às vezes você pode falar, eu não tenho dificuldade, mas o meu parceiro tem, aquela pessoa tem. Então aqui fala de buscar trabalhar o desbloqueio do emocional, mas por meio da linguagem. Eu preciso saber comunicar ou expressar ou tentar criar ali diálogos mais saudáveis, porque senão acumula e depois sai de uma forma que a gente pode acabar se arrependendo ali do rumo que toma, tá? Há algumas falas. Então fala muito da fluidez do emocional, precisando trabalhar um desbloqueio ligado aqui ao chakra da laringe. Bom, esses são os conselhos que surgiram aqui pelas runas. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que a agenda de setembro já está aberta. Então, informações sobre ritual de banimento, ritual de lua cheia, consultas apenas via WhatsApp. Meu contato, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Eu não atendo de outra forma, tá? E lembrando que o curso de tarô continua com inscrições abertas, mas daí você faz direto na Hotmart. O link também está aqui. Lá tem um vídeo explicativo de toda a estrutura do curso. Basta assistir aquele vídeo explicativo que você vai entender como é a proposta do curso de tarô comigo. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Que os próximos 3 meses aí possam ser abençoados, cheios de oportunidade de transformação. E até a próxima.